Quando os filhos de Israel, desesperados, estavam na Babilônia, porque tinha sido levado cativo para lá, e ele sentia muita saudade da sua terra. Então o Senhor Deus mostrou para o profeta Ezequiel um vale de ossos secos. Então os ossos estavam sequíssimos. Então ele disse, ele falou para o profeta profetizar sobre aqueles ossos, e houve um barulho de osso, cada um procurava o seu osso. Então ele disse, esses ossos são a casa de Israel, toda a casa de Israel. Eles dizem que estão cortados e eles estão sem esperança, mas eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e farei vós sair da vossa sepultura. E aqui ele diz, no verso 14, no capítulo 37, no verso 14, ele diz assim: porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Também no capítulo 36 de Ezequiel, ele torna a repetir: porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos, nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Agora eu quero perguntar, aqui o Senhor Deus fala de colocar do seu próprio espírito sobre toda a casa de Israel naqueles dias que ele vinha ressuscitar o seu povo. Essas pessoas que afirmam que o espírito é uma terceira pessoa, como eles explicam essa palavra se o próprio Deus fala que ele põe do seu próprio espírito? Então ela está dividindo? Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma terceira pessoa? Não, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, soberano. Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Então, quando ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, ele deu testemunho do seu Filho. Pelo seu próprio Espírito ele mostrou a João seu Filho. Não podemos dizer que que existe uma terceira pessoa. Podemos confessar que Jesus estava com o Pai desde a eternidade. Quando ele formou o homem, Deus não estava só, porque ele diz, façamos o homem. Então, quando ele fala, ele estava falando com alguém. Esse alguém era o seu filho, era o Logos, que se chama a palavra da vida, que depois, mais tarde, quando chegou a plenitude dos tempos, ele manifestou na carne e foi visto verdadeiro homem. Mas não, eu não sei como é que essas pessoas dividem. Eles sabem que Deus é soberano, é onisciente, onipotente, onipresente, e Deus está presente em todas as partes. Então, como que eles explicam essa parte do Cordeiro de Deus que tem 7 olhos, que são o Espírito? Como que eles vão dividir o Espírito de Deus em uma terceira pessoa separada de Deus? Eles dizem que quem não crê na Trindade prega heresia, mas eu não acho que prega heresia. Eu não consigo entender isso aí. Eu creio que Deus é onisciente, então ele pelo seu Espírito, ele pode estar presente em todas as partes da terra. Não podemos afirmar isso, não. Eu creio assim. Nós precisamos ver o que a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito do Espírito. O apóstolo São Paulo diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então, Paulo não disse, ora, o Senhor é uma trindade, e aonde ele envia uma terceira pessoa, aí está o... Não, ele não disse isso. Ele disse, ora, o Senhor é o Espírito. Então, ele não divide Deus e o seu Espírito. É muito errado pregar esse ensinamento. Esse ensinamento é uma ideologia formada pelo homem, mas a Bíblia não aprova esse ensino. As Escrituras Sagradas não está escrito Trindade na Bíblia. Não, onde é que está escrito essa palavra Trindade nas Escrituras Sagradas? Não está escrito.
Isso foi formado pelo homem. Isso não existe. Nós sabemos que Deus, Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele é soberano, Ele é o único Deus verdadeiro. Então Ele enviou seu Filho e Ele pode estar presente com o seu Filho em todas as partes. E o Senhor Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para Ele, faremos nele morada. É claro, Ele está falando dele e do seu Pai, que vai fazer morada pelo Espírito, porque Ele pode estar presente. Ele pode estar presente. Deus para sempre seja eternamente louvado.